começaremos a falar do ato 2 do Muito Barulho por Nada. A gente vai estar dando continuidade à leitura dessa comédia. A gente vai começar falando aqui do por atos, ato 1, a cena 1, e depois, no final, a gente dá um apanhadão geral sobre isso, para deixar a coisa mais ou menos organizada, né, Tati? Isso aí. A gente faz um resuminho do que aconteceu no primeiro ato, né? Que já tem tudo armação. Já tem É, treta. já tem treta. O nosso segundo ato vai ter um famoso baile de máscara. Eu achei, sinceramente, que ia ser um pouquinho mais longo ali a questão do baile de máscaras, né? Até porque tá aqui na capa dessa edição bonitona aqui. Mas eu achei que ia ter um pouquinho mais de ênfase, para falar a verdade. Mas na verdade não teve, foi só ali uns diálogos que ocorrem enquanto tá rolando uma dança ali, né? Entre Isso. os Esse, personagens. esse ato, a cena um do ato um começa já no salão, no salão da. E aí entra quase todo o elenco, né? Uhum. E começa aquela função da Beatriz desdenhando os maridos e tal. E começa o baile. Só que realmente, assim, esse baile, ele é muito explorado no teatro e no cinema, porque é uma coisa que a gente tem que tentar trazer toda essa imagem na cabeça. E aí ele fica uma cena muito marcante, e quando a gente lê, parece tão pouquinho, né? Porque a gente. É, Se a gente quiser ler muito rapidinho essa parte do baile. Mas, na verdade, a gente tem que imaginar que entra todo mundo mascarado, muitos, um sem saber quem é o outro, né? O uhum. diálogo da Beatriz com o Benedito é todo ela fingindo que não sabe que ele é o Benedito, e ele fingindo que não sabe, ou não sabendo também, É, né? Eles podem uhum. ou tá não sabendo que um é o outro, ou ela não sabendo que ele é ele, ou ela sabendo e fingindo que não sabe. Isso Isso. aí não fica muito claro, né? Uhum. Mas é muito legal, porque o diálogo deles é muito. Essa troca é totalmente escrito pela Jane Austen, É. o diálogo dele, né? Dos dois. Então é uma trocação de farpas que é muito. Não fica só trocação de parcas, que fica também. Evolui mais a conversa deles. É. Aí dá aquela sensação que eles estão mais à vontade por estarem com as máscaras, né? Exatamente. Se bem que para esse casal eu achei que eles são bem língua solta mesmo, que nem eles comentam durante a peça. Os dois, né? No caso, os dois Os são assim. dois. Mas eu acho que o que mais chama atenção é ela, por ela ser uma mulher, né? E toda essa característica da mulher não era muito. Não era muito comum. Talvez na época, não sei se era comum ou não, mas ao menos não era retratado como uma coisa que fosse assim. Tanto que tanto o tio dela quanto o próprio Cláudio, tudo comentam que ela é uma língua tão afiada que nunca vai arranjar um marido, né? Então, Exato, exato. E eu tava lendo sobre esse trecho. Essa peça não é um Shakespeare original, né? uhum, Como a gente viu, Shakespeare original só tem poucas. E ela, em compensação, esse trecho é Shakespeare original. uhum, Esse trecho que é o romance, essa que eles chamam assim, uma como é que é? Um plot paralelo, que é o uhum, plot da Beatriz com o Benedito, que uhum. acaba com o passar do tempo, né? Todo mundo simpatizou tanto com esses personagens que hoje em dia a gente lembra dessa peça, lembra muito mais desse plot paralelo do que do romance principal. Sim, Esse plot paralelo é um jornal Shakespeare. é. Então, tá. Essa A coisa genialidade é, dele tá aí. exato. Isso que a gente tem até hoje no cinema, Enemies to Lovers, né? Aham, sim, É uma coisa que ele fez de original nessa peça. sim. Ele é o precursor. Outra coisa que comparam muito esse casal, né? Esse casal com a Elizabeth, ela com a Elizabeth. Mas a realidade é que ele não é um Darcy, né? Ele Uhum. é um cara linguarudo também, né? Sim, ele é. E eu acho que tem muito mais a ver, porque daí é uma opinião pessoal minha sobre a vida, que não tem nada a ver com a literatura. Eu acho que a gente acaba se aproximando de pessoas que são parecidas com a gente, Uhum, né? É sim. muito bonito, assim, o Mr. Darcy e a Elizabeth serem diferentes
e se unirem, né? Um amor muito bonito deles. Mas eu acho que esse aqui é um amor mais real, assim. Uhum. Dois liguarudos se juntando. Sim. É a questão que a gente sempre coloca, se são os opostos que se atraiam ou os semelhantes, né? Nesse caso aqui, o Shakespeare já estava mostrando que talvez sejam os semelhantes e não os opostos, né? É, É. E exatamente. O Cupido é, age mas de várias formas. temos um cupidão aqui na nossa peça, que é o Dom Pedro, né? O Dom Pedro já tinha falado pro Cláudio no primeiro ato que iria conversar com a Ero, a filha do Leonato, né? E aí ele ia interceder pelo Cláudio, falando que estava apaixonado, como se fosse, ele ia dançar com ela no baile e se aproximar dela e falar das intenções do Cláudio. E nisso, o Dom John, que é o irmão bastardo do Dom Pedro, é o Dom João, né? A gente pode falar aqui, depende da tradução como que tá. Ele fala, ele escuta e aí ele já tá fazendo uma armadilha para dar tudo errado na peça. Então é o que ele vai tentar a peça inteira estragar a vida dos outros, porque ele é uma pessoa muito amarga. E então ele já faz essa tentativa aí e ele já planeja essa tentativa já antes no primeiro ato, né? Já dando pra gente ali o que ele pretende fazer. Então, começamos aqui a cena a cena 1 do ato 2, falando que o Dom John não estava na ceia, né? E aonde que ele estaria, e eles comentam que ele é uma, Um um amargão. amargão, exatamente. E a própria Beatriz fala que um homem ideal, aí eu acho que ela vai ao longo da peça largando várias dicas do que seria um homem ideal para ela, né? E aqui ela fala que um homem ideal seria algo entre o Dom John e o Benedito, né? É. Que não Não tão fala tanto. amargo quanto o Dom João, Exatamente. mas não tão saliente quanto o Benedito, né? É. E aí ela E tem essas trocas com o tio, né? O tio vai falando e ela vai sempre dando aquelas agulhadas dela, falando sobre ela arranjar marido e não, e ela tá sempre se gabando de que não pretende casar e que não vai se apaixonar por ninguém, né? sim, E tem aquela fala dela, que ela fala que sobre o homem, né? Quem tem barba é pouco mais que um frangote, ou então já está casado. E quem não tem barba é menos que um homem. E quem é pouco mais que frangote ou já está casado não serve para mim. E eu não sirvo para quem é menos que um homem, né? Então aqui ela fez um resumão. por que que ela vai ficar solteirona convicta? Exatamente. Porque a grande coisa é isso, os dois, né? Que se dizem solteirões convictos, mas na realidade os dois estão loucos para casar, Sim. né? É só da boca para fora, né? A gente descobre que depois é só da boca para fora. Que é só da boca para fora. É. Mas então, a gente Tem segue aí essa- nesse bate-boca e tal, e aí a Beatriz está dando até umas dicas para a prima dela, falando que quem vai se certificar de que ela vai casar é como sempre era o pai, né? Mas para ela Sim, se certificar de que ele seja bonito. Então eu acho muito legal que tem essas tiradas da Beatriz aí, como falando assim, você tem que ver se ele é bonito, senão você pode falar que você não quer, porque ninguém se ele for merece muito homem feio, tu feio. pode. É. Não, ela é muito boa. E é legal esse início da cena que ela. E tu imagina, né? Daí no baile, né? No início do Uhum, baile, eles conversando e tal. E aí depois começam as danças e se formam vários casaizinhos, né? Essa sim. cena, por isso pra gente é rapidinha, mas se a gente for pensar como a cena no teatro ou no Uhum, cinema, que depois a gente vai poder ver os filmes, e depois a gente vai falar sobre os filmes, não vou adiantar agora. Mas é muito bonito, né? E é é. muito legal porque é bem comédia romântica, né? Uhum, Começa um dançar com o outro, um conversar com o outro, se forma, além dela, dançando com o Benedito, tem a Ero, primeiro com o Dom Pedro, que vai fazer o meio de campo para ela ficar com o Cláudio, uhum, e, e os outros personagens secundários, né? uhum. Tem, tem Tem o Balta... as damas de companhia com os É, amigos dos.
Então ali os homens e as O mulheres Baltazar e a se- Margarete, a Beatriz e o Benedito, o Antônio e a Úrsula e o e Dom a Pedro Úrsula. e a Ero lá no começo, né? No primeiro. É. E E o quando. Antônio também é um fofo. É, Depois que a gente começar a ver as peças, quer dizer, ver as peças, ver os filmes, a gente vai ver até porque os atores são muito queridos. Eu sim. adoro. Que a Beatriz, enquanto está dançando com o Benedito, ela finge que ele fala que não é ele, né? E aí ela dá uma esculachada nele muito grande. Fala que ele é um bobo da corte, um palhaço, sim, totalmente. Uhum. E isso aí depois, a gente vai mostrar depois, ele fica. Aquilo lá magoa ele. Ele fica pensando nisso depois várias vezes ao longo da peça. Sobre tudo que ela falou para ele, né? Então aí ele fica. Aí se vê se ele realmente não fosse o cara que não liga para nada, que não sei o que, ele não ia ficar doído com essas coisas que ela falou. Mas é isso aí, ele vai depois remoendo. Mas na dança aqui é bem curtinho. Ela fala ali o que ela acha, fala que chama ele de bobo, que ele tá mais pra bobo da corte, não sei o quê, e fica nisso. Mas dá pra ver depois, que a gente vai falar mais um pouco, que ele fica magoado e realmente ele fica repensando essas coisas. E ela realmente, assim, ela pegou pesado, né? Pegou. Porque, na realidade, ela também é uma boba da corte, se ela for do jeito que ela falou, né? Sim. Eu acho que nenhum dos dois é. São pessoas que são bem-humoradas, que são felizes, Sim. mas do jeito que ela fala pra ele, assim, tá, ele podia ter dito, mas tu é igual a mim nesse ponto, né? E ele fica chateado. Fica chateado e como Até tu eu falou, fiquei Tati, triste aqui por ele, coitado. Eu até fiquei com dó dele quando eu li essa parte. ela pega pesado, né? Então, aí dando sequência, o Dom John, nisso aí, né, acabou ali o baile, o Dom João tenta a tramóia ali, falando pro Cláudio que o irmão dele tá apaixonado pela Ero e que ele devia ver, não sei o que tentar, ele vai com aquela desculpinha assim, ela não é uma boa pessoa para ele, que ele é um homem muito refinado e tal, né? E aí, nisso, o Benedito também conversa com o Cláudio e depois fala sozinho ali que ele encontra o Cláudio e o Cláudio tá todo amuado porque ele vê que ele começa a pensar que é verdade que o Dom Pedro que realmente estava apaixonado pela Ero e não estava agindo a favor dele. Nisso ele encontra o Benedito que tá lá sozinho comentando sobre o que ela falou dele, né? Ele tá lá remoendo a fala dela sobre como ele foi, que ele maltratou ele, né? Ele até fala, mas ela me maltratou além da conta, mais do que um cabeça dura suportaria, né? Então aí, tadinho, eu fiquei com dó dele. Ele fala que a língua dela fere e que ele não gosta da senhora língua, né? É verdade. Ele começa a apelidar ela de Senhora língua. língua, isso aí. E é bem assim no original também ele chama ela de senhora língua. Chama mesmo, é isso aí. Sabe que essa peça eu tô indo bastante no original porque eu não tô com ela física, eu tô com ela no Kindle, que não é muito bom. Então eu pego bastante, o meu é esse grandão. Sim. E é bom o jeito que tá os versos aqui. E a gente vê como são bonitos, né? São. Como é bonito, como tem sonoridade as peças dele. Tem. Mesmo quando tá em prosa. Aí dando sequência, termina esse termina essa cena do ato 2, a primeira cena, com o Dom Pedro, o Cláudio e a Ero desmanchando o mal-entendido que o Dom João queria ter feito aí, e acertado o noivado imediatamente, eles marcam o casamento. Né? Então já fica tudo certinho. Arranjado, né? Aí a gente vai para a cena 2. E tá lá, mais uma vez, o Dom João tentando já planejar alguma coisa para estragar o casamento que ele sabe que já foi marcado, né? Então ele combina com o Borracho, né? É assim que tá no... Borrácio.
A minha tradução aqui, e eu tô com duas traduções, tá? Essa é igual a tua, Tati. Essa aqui, né? E a outra que é uma que tá de graça no Kindle Unlimited, né? Aham. É borracho. Borracho. Mas no original, eu até achei que fosse alguma coisa de bêbado, Aham. No original é borracho. Tio, Tipo porque daí italiano fica mais ou menos a pronúncia sai mais ou menos igual do que se a gente lê borracho, né? Borracho. borráquio, sabe? Sim. Com CHIO, sabe? Aham, sim. Então, e o Dom John aqui se mostra mais uma vez o malvado, né? Até acho que é até um pouco demais, porque a fala dele é bem desgraceira, que se é para descarregar minha maldade sobre eles, eu sou capaz de qualquer coisa, né? Porque o borracho aí dá uma ideia de destruir o casamento, falando que a Aero tem algum caso ou já foi desleal, que já tem visitas, né? Recebe visitas de algum homem já no seu quarto, né? Nos seus aposentos. E ele tem como fazer isso e provar, falar assim, ó, você chama o Cláudio e o meu irmão, e eu vou chamar uma atendente dela, uma empregada ali dela, e vou chamá-la e vocês vão escutar só os barulhos chamando por Ero e eles vão ter certeza de que ela tá com alguma outra pessoa no quarto, né? Ele tem como provar. Aqui, depois quando a gente acabar de falar dos atos, é importante frisar que esse duplo... Aqui a gente tem um duplo, mas vamos conversar isso depois. Vamos. Entre Dom João e Dom Pedro, né? Sim. E aqui a tradução também, tá Dom John, como é no original, Dom e John. Na outra tradução, as duas para português, tá Dom João. John ou João, vamos continuar. Aqui é bem fácil, né? Assim não dá pra... Não é muito diferente. Não tem muito. E ele oferece 1.000 ducados pro borracho aí, pra fazer isso daí então, né? Pra fazer essa armação aí. Que o Leonato, o Dom Pedro e o Cláudio comentam, tem uma semana pro casamento, né? Porque eles não marcaram pro dia seguinte, como era de praxe. Eles queriam marcar pro dia seguinte. Né? Mas falaram, uma semana. E a gente aqui marcando com 1 ano de antecedência, né? Sim. Pra conseguir igreja, não sei o quê. Não, lá era na hora, pabuf, né? Mas conseguiu uma semana, olha lá, não sabe se como, só pra fazer as tramóias. É que o Dom Pedro daí tem uma inspiração, porque como já deu certo o Cupido, sendo Cupido uma vez, ele resolve que eles têm que agir como Cupido novamente e juntar a Beatriz com o Benedito, né? Só que é isso, não quer mais nada. Ele resolveu ser um Cupido profissional. Como a agência dele deu certo, ele bom, então, já que vamos tentar... E aí eles põem na cabeça que uma coisa que nós, públicos, já tínhamos notado, que eles foram feitos um pro outro. Exatamente. E aí, bom, eles dão início a esse plano, né? O planozinho deles. Aí não vou chamar de cebolinha, porque até que dá certo esse daí depois, né? Os planos... O plano é muito legal assim. E é bem essa coisa de... Bem de comédia romântica, né? A ideia deles é falar mal... Como eles são todos, os dois ficam se colocando farpas, eles vão falar pra ela que ele gosta dela e pra ele que ele gosta que ela gosta dele. Então, você sabe, esse discurso indireto, assim, de você falar, a pessoa escutar, né, o que eles vão planejar é o seguinte, que a Beatriz escute alguém, vamos começar do primeiro coisa, que o Benedito escute os homens aqui falando que souberam pela Ero que a Beatriz já falou que ama ele, que não sei o quê, mas ela tá desiludida porque ela nunca vai falar isso pra ele, tá? Então, só que ele vai saber indiretamente que ela falou sobre ele. E o inverso também é verdadeiro. Vão armar uma tramóia para que ela escute que ele já tá apaixonado por ela e tá tudo assim. E você sabe que eu tava lendo, eu li a primeira vez, depois eu pensei... Isso, o Shakespeare aqui também, mais uma vez, sempre falo, genial, porque isso já está até em livro de como educar crianças. Porque uma vez eu lembrei que eu li,
que quando você faz um elogio a alguma pessoa diretamente, a pessoa pode vir a pensar, ah, ela só tá falando isso para me agradar. Quando a Claro. pessoa ouve você falar para outra pessoa, por exemplo, até quando você quer falar quando os pais estão conversando com uma criança e quer falar alguma coisa, assim, ah, hoje em vez de você elogiar diretamente a criança, olha, parabéns, você fez isso, você ali conversa né, eu converso com meu marido e fala assim, ah, sabe, hoje a gente fala da criança, ah, fez uma coisa muito boa, fiquei feliz, e a criança está lá escutando. Você sabe que ela está Sim. escutando, mas isso aí tem um efeito muito maior do que você elogiar diretamente. Então eu falei, poxa, mas aqui ele fez exatamente isso. Né? Com certeza, guria. E as pessoas falam muito reforço positivo de tu pegar e ficar elogiando a criança. Mas é muito. Como é pra gente, quando a gente sabe que alguém falou bem da gente pra uma outra pessoa e a gente fica sabendo ao acaso, a gente fica feliz porque a gente sabe que é um troço super sincero, né? Sim, que não é uma coisa exatamente. assim, ah, ele tá dizendo pra ti, pra te ajudar, pra te agradar. Não, sabe, pô, bah, que legal, estão falando em mim e estão falando bem, né? Sim. E essa é genial e mostra como ele é, como Dom Pedro é bom, ele planeja tudo, uma coisa assim que vai até para colocar neles, porque tem muito assim esse jeito deles serem, muito disfarçando uma insegurança, né? Exatamente. E aí, tanto que no baile de máscaras, e isso acontece na vida real, às vezes a gente consegue falar melhor as coisas quando a gente tá com uma máscara, né? As pessoas têm muito isso. Até, às vezes, muito para as coisas ruins, né? As pessoas usam tipo, a máscara da internet para falar, para mostrar o ruim delas, mas às vezes tanto que ali é um momento numa cena que é como se a Beatriz estivesse falando pelas redes sociais, né? Aproveitando aquilo pra a gente fica com pena do Benedito, né? E eles fazem ao contrário, assim. O Dom Pedro pega e usa aquela coisa de dizer ele ouvir que ela ama ele, e aí ele vai ficar mais seguro. Sim. Porque ele tá super inseguro, né? E ela também tá super insegura. Esse jeito deles disfarça uma insegurança. Sim. Aí ele ficando seguro do amor dela em relação a ele, e por outro lado, ela ficando segura do amor dele em relação a ela, eles ficam mais à vontade pra se encontrarem, né? Pra chegarem à conclusão de que pode rolar. Ali, ó. Shakespeare, muito bem feito. Shakespeare está atual aqui. Temos, por isso a importância do clássico, né, Malu? Exato. As máscaras sempre existiram, né? Sim. E o Shakespeare trouxe, só se modernizaram a forma das máscaras, né? Sim. Bom, então rola, né, essa conversa aí paralela e ele escuta tudo, né, o Dom Pedro e o Leonato ali conversando sobre a Beatriz estar apaixonada pelo Benedito, e o Benedito está só escutando escondido, né, eles sabem que ele está escutando, então é bem proposital isso aí mesmo. E aí tem toda rola toda esse teatrinho aí, né? Só para ele escutar que ela já tá apaixonada por ele. E aí já entramos no ato. E aí, por outro lado, também deu super certo o plano do mal, que é o plano do Dom João, né? Exatamente. Ele conseguiu. Ele faz esse plano do malzão para estragar, plano Cebolinha, né? Sim. Para estragar o casamento. Coisa muito importante da cena 3 do segundo ato. Que é a canção do Baltazar. Ah, é verdade. Isso aí. A canção do Baltazar é uma das coisas lindas que a gente, às vezes, pode até lendo, até porque a gente está lendo aqui na tradução, a gente pode não se dar conta, mas a canção do Baltazar, geralmente, a gente já ouviu em algum lugar. Sim. Que é o Sigh No More, Lady Sigh No More. Ele pretende ele pretende cantar no casamento, né? E aí ele tá cantando pros amigos, ele diz que canta muito mal, os caras dizem que não, que ele canta bem, né, as opiniões como é que não são as mesmas, inclusive a dele sobre ele mesmo é bem
Ah, é outra coisa que também o Shakespeare mostra, esse humor autodepreciativo, Sim, né? sim. Que muita gente tem, o humor autodepreciativo. É. E aí ele canta o Say No More. Aham. Então, o Benedito faz um comentário muito engraçado, né? Creio que daí a comédia tá aqui, que ele fala que fosse ele um cão que tivesse uivado desse jeito e mandavam enforcá-lo. Quanto a mim, só peço a Deus que essa voz horrorosa não seja mal agouro, prenúncio de desgraças, né? Então ele já tá aí falando, ó, talvez é o prenúncio de uma desgraça que tá para acontecer, né? Que tá para acontecer. É. E isso tem muito das interpretações, né? Porque como o Shakespeare não deixa, cada um tem uma interpretação sobre. Uns dizem que ele tá cantando bem, outros Sim. têm essa opinião que a Tati acabou de nos falar. Não é minha, é do muito Benedito, tadinho. Não fui nem eu que falei. Eu gostei Mas quando aí vai- ele cantou. Mas vai muito do que o diretor fizer, né? É, Porque ele pode exatamente. botar um cara esganiçado cantando, pode colocar um cara super afinado cantando. Aqui a gente tem acesso à letra, que é uma letra de uma canção de amor bonitinha, né? Eu tô Mas acompanhando o original, eu vou deixar o link aqui no YouTube mesmo, uma leitura, e com as musiquinhas e tal, e é bem legal e vale a pena escutar. Tanto, depois a gente comenta mais quando a gente for falar assim da peça em geral, mas é uma peça que vale a pena você escutar. Muito da compreensão dela vem do timing, do tique que você tem quando você está escutando, seja ela só o áudio ou também uma interpretação no teatro ou no cinema. Vale a pena fazer o shadow reading, que eles chamam, né? Vale muito a pena. Vale. Eu acho que uma primeira leitura é legal pegar pura, pegar o ato e ler o ato direto, mas depois ouvir, porque é muito bonito. E essa interpretação que tu ouviu, ele é esganiçado ou ele é afinado? Não, ele não tá tão esganiçado, não. Tá bonitinho, eu achei. Tá afinadinho. Tá. Ai. E aí a gente entra no terceiro ato, daí começa no Jardim de Leonato. Essa casa do Big Brother é sempre alguma peça da casa. Sim. E o jardim tem sempre algum lugar para se esconder para outra pessoa escutar o que tá falando a conversa de quem tá passeando. Exato. E aí eles põem em ação o plano do bem, né? Sim. Agora, da parte da Beatriz, escutar que o Benedito tá apaixonado por ela, né? Exato. E então aí as mulheres estão conversando e falam que ele já declarou a paixão dele e tal, só que ela prefere não falar para a prima, porque sabe que a prima não vai acreditar e não sei o que lá. E no final, as mocinhas aproveitam para falar que o Benedito é o homem, o melhor de todos, de toda a Itália. Não é nem da cidade, é de toda a Itália, hein? Elas sabem que ela tá ouvindo e ficam fazendo além de dizer que ele tá apaixonado por ela, ele é maravilhoso, é sensacional. Fazem a propaganda. Ainda fala, se não fosse o Cláudio, seria seria o meu eleito. Bom, e aí a Beatriz fica lá só ouvindo, assim. Ela fica lá e termina a cena 1, né, do ato 3, com ela falando, confessando ali sozinha que acredita que acredita nele e que ela acaba falando ali para ela mesma que ela sim também tem uma paixão por ele e tudo, então ela também acaba já revelando pra gente que é verdade tudo isso mesmo. Que ela também é apaixonada. E aí o público já fica sabendo que tem tudo para dar certo. Sim. E aí vamos para a cena 2, ainda na casa do Leonato, né? Ainda. Ninguém saiu da casa, ninguém foi pro portal ainda. Eles estão no quarto, na casa do Leonato. Daí o Dom Pedro, Cláudio, Benedito e o Leonato. Sim, e aí tem aquela conversinha do Benedito falar que tá com dor de dente, né? E tá todo bonitão. Ele fez a barba. Fez a barba e começa o bullying em cima dele. Fala assim, nossa, foi no barbeiro. Eu acho muito engraçado que eles falam que o ajudante que o que ele
o que ele foi tirado no barbeiro já dá para rechear bolas de tênis. Isso no De original tênis. também tá muito engraçado. Guria, exato. Eu fui no original, eu nem sabia que tênis era um esporte tão antigo assim. E eu achei muito engraçado. Mas então, Muito, ele fala que a muito dor de legal. dente, e a curiosidade aqui é que a dor de dente era associada a dores de amor. Né? Imagina, É. que dor legal para se associar ao amor. Associar o amor, né? É. Ah, tô com dor de dente, já tá apaixonado, né? Tá apaixonados. Só se for pelo dentista, né? Nossa, Porque não sei da onde uma dor de dente pode. Eu não sei de onde tiraram essa ligação, mas é engraçado. exato, exato. É. Ah, E aí ligação de dor de dente. sai o Benedict. Bom, Chega. aí, quando sai o Benedito e o Leonato, né? Aí entra o John pra vir fazer a sacanagem dele, o Dom João. Aí o Benedito É. e o Leonato saem, né, da conversa ali, e chega o Dom João. Chega o Dom João, É, o moço do mal, o o moço do mal. azedão. Sim. E aí ele chega e E aí, ele fala, né, pro irmão, o Dom Pedro, e pro Cláudio que ele tem certeza que a Aero é desleal, né, a palavra que ele fala. que ela é infiel e que ele pode provar e que ele convida eles para de noite Uhum, verem, verem a prova que ele teria da infidelidade dela. Porque uhum, seria tipo a véspera do casamento, assim, e ele sim. vai mostrar que ela recebe homens no quarto dela na véspera Uhum. do casamento. Isso é a cena 2 bem curtinha, só pra ele fazer a maldade dele. Jogar o venenão. É, Plantar a semente. Não é nem plantar a sementinha do mal, é já já, começar a tocar fogo na gasolina. sim. E Ah, aí tem a cena 3 que aí também é bem engraçada, né? Essa parte sim. que os... É, e essa parte tem um negócio também da tradução dos nomes. Aqui é a tradução mais diferente, Uhum, porque é o Dogberry e o Vers. uhum. Numa tradução é cornizo e vinagrão. Eu acabei anotando o cornizo e vinagrão para ficar mais fácil para a gente falar aqui, porque eu acho que talvez as pessoas estejam acompanhando mais por essa Acompanhando edição. mais por essa edição. É. Mas fica bem tranquilo também para quem está acompanhando no original, não tem problema assim de quando a gente for comentar aqui. E eles estão conversando ali sobre a vigia, né, da, da casa ali do Leonato, para vigiarem bem a casa, não sei o quê, porque é véspera do casamento, né? Eles têm que manter ali o. Mas essa conversa deles é muito engraçada, porque eles são todos atrapalhados, né? Já vai ver que. Já dá para ver que a atrapalhada começa aqui. E tem um monte de trocadilhos, Tem. sabe? Eu confesso assim que eu perdi um pouco, mesmo tentando no original, assim, um pouco dos trocadilhos, assim, não entendi tudo, sabe? Uhum, sim. Eles É. têm vários trocadilhos. Eu não entendi se eles só estão jogando pra gente algumas questões, ou se eles chegam a responder, porque eles falam se ler e escrever é dom da natureza e Uhum, tal, sim. e que a boa aparência é uma dádiva da sorte. E Aham. outras coisas, assim, questões engraçadas, né? Sim. É que ele E fala aí que, ele ó, vai. Deus te abençoou com um bom nome. Ser um homem bonito é um talento que o destino lhe dá, mas saber escrever e ler é um dom da natureza, né? Ele faz várias. É, É, vários trocadilhos. E faz. eles começam a falar sobre o que das instruções do que a pessoa precisa para ser um sentinela, né? Para Sim. ser um guarda. Aham. E é muito engraçado. Eles começam a falar chamou fulano porque o fulano sabe escrever, É, né? sim. Para E depois poder escrever o relatório. Que às vezes mais importante do que realmente vigiar é escrever o relatório. escreveu o relatório, exatamente. E daí ele fala, a sentinela que fala, a gente prefere dormir mais do que conversar, né? Nós sabemos qual é a função de uma guarda real, ou seja, que... É. Tanto faz. Importa que depois tu escreva que tu fez direitinho. Exatamente. E então, eles estão lá conversando e entra o Borracho e o Conrado, né? Comentando sobre a tramóia que o Dom João pediu para ele fazer. É,
E Eu gosto. comentando, falou dos 100 mil, que por isso ele ganhou os 100 mil ducados. E nisso, quem tá escutando são os São os vigias, os sentinelas, os sentinelas, vigias. Então, E são os caras atrapalhados, mas sacam que eles é, estão fazendo maldade ali. aham. Aí eles escutam exatamente o que foi a trama, né? O que o Borrat fez com a Margarete, que é a dama lá que acompanha a Aero, e os sentinelas falam, não, tem alguma coisa errada, e vai lá e pega e prende os dois, o Borrat e o Conrado, por eles terem escutado aquilo que eles falaram, né? E ele aí Sim. pegam e levam eles para prisão. E aí também é uma cena relativamente curta, e aí a gente já vai para a cena 4, que tem a Margarete com a Ero já se arrumando para o casamento, né? Chegou o dia do casamento. A Beatriz vem também toda adoentada, cheia de doença de amor ali, mais Dor de resfriada. dente total. Ela tá, Muita dor de dente. tá com, ela tá com resfriado, aparentemente ela fala, porque ela não consegue sentir o cheiro, né? Mas aí a Margarete bem ali e indica para ela qual o nome do remédio, Malu, que ela indica para ela tomar. O re- Benedictus. Benedictus. É Aí um pequeno bullying que ela é, faz ali e, com a amiga. e a Beatriz já fica, por que você falou, né? Já morde a isca, já fica Ela toda fica. emburrada, né? Fala assim, por que que ela Aí as falou? viu, tá apaixonada, tá É, apaixonada. Aquela coisa, bem isso. aquela cena, a noiva se vestindo, as amigas juntas, É, aí chega uma lá, elas já fazem, já brincam com ela. é isso. Essa cena é super legal, né? É, Tem tudo que é comédia romântica. O momento que a noiva se veste, as amigas estão junto. então lá E aí o remédio Benedictus. é. E ela fica toda. Tipo, Por que você será que ela falou isso daí, né? Ela fica toda. E chegam os homens, então, para conduzir ela para a igreja, a Ero. E a cena 5 desse ato, né? Nesse ato tem 5 cenas. 5 cenas, né? Chega o Cornizo, que é um dos sentinelas lá, né? Tentando falar com o Leonato antes do casamento. E ele tá lá todo apressado para ir pro casamento. E E aí não é uma quer falar. confusão. É porque o É. Cornizo e o Vinagrão são totalmente atrapalhados e começam a falar nada com nada. E o Leonardo falou: Viu, eu não tenho tempo para isso agora. É melhor E aí entra vocês o voltarem mensageiro depois. lá. Exato. Voltem mais tarde, É. né? Porque eles queriam fazer o interrogatório no Borracho e no Conrado, né? Na frente do Leonato, mas ele fala: não, façam vocês o interrogatório e depois me tragam um relatório que agora eu não tenho tempo, né? Então é isso que acontece. Exato. Podiam ter evitado muita coisa ali. É, Mas, e aí ia acabar a mas, peça. é, Então, eles passam o relatório, até porque já tem uma pessoa que pode escrever. sim. E E aí, aí volta o negócio. Não importa o que seja feito, importa que o que está escrito no papel é, depois. façam um relatório e tragam-me. Então aí, Depois eu vejo. aí a gente termina o terceiro ato assim, com uma expectativa, né? Porque para ver o que vai acontecer no desenrolar aí, o que, que vai se resolver. Os rapazes lá foram presos, mas o Leonato não vai lá, não tem tempo de desfazer o que foi feito e já está indo para o casamento. Então vamos ver o que, que vai acontecer agora nas cenas dos próximos capítulos da novela, para ver como que vai Exato. se rearranjar, né? Mas como uma boa comédia tem que ter algum elemento bem trágico, então vamos esperar para ver qual vai ser esse elemento trágico nos próximos atos aí a se resolver, né? A gente já fala dos filmes, né? Bom, Uhum. eu adoro um filme que é o filme do Kenneth Branagh. Já deu pra notar que eu sou fã dele, né? Sim, eu sou. E agora que ele tá fazendo os filmes da Agatha Christie, eu sou mais fã ainda. Guria, e aí, nesse filme dele, é uma graça, o Simon Moore, mesmo que você não queira ver o filme agora, antes de acabar de dar peça, vale a pena, põe no YouTube, tem só a música Uhum. do Simon Moore, Lady Simon Moore, é Uhum. muito bonitinho. E ele fala, eu tava lendo no Harold Bloom, o Harold Bloom começa falando dessa peça, assim, que a peça é muito boa,
conseguiu até sobreviver ao filme do Kenneth Branagh sobre a peça. Ou seja, ele, mais uma vez, ele detesta o filme. Maldoso. Então, eu já não tenho a mesma opinião dele, eu sou uma pessoa menos exigente. Eu achei esse filme muito fofo. E eu acho muito legal porque já traz o Denzel Washington, ele traz vários atores que são shakespearianos, como o Kenneth Branagh, Uhum. mas ele traz o Denzel Washington nesse filme que depois vai começar a fazer Shakespeare, né? Sim. E tem várias. Começa a fazer filmes em que ele faz os protagonistas, inclusive. Né? Todo mundo se apaixona por Shakespeare e quer fazer. Quer fazer, Quer com ser o Hamlet certeza. uma vez na vida. É, Quer acho, ser o Hamlet ou o Otelo, né? acho que todo ator tem o sonho de um dia encenar uma peça ou um personagem shakespeariano. Com É. certeza. É uma, é uma Se até graça. a gente sozinho já fica falando, né, Malu? To be or not to É, be. to be or not to be. E, gente, tem que ler em voz alta, ler com a É, entonação, ir pra frente do espelho. Ninguém sim, tá vendo. é É muito verdade. legal. E outra coisa que é importante a gente. Essa questão do duplo que eu tava falando assim, entre o Dom John e o Dom Pedro. É tipo. Não sei que é da época da Ruth e da Raquel, da Sim, gêmea má e da gêmea sim. ruim. Aqui é bem isso, é gêmea má e gêmea ruim. O É, Dom Pedro é um queridão, ele faz os planos todos para ser legal, para dar certo, ele quer juntar as pessoas. Ele acabou de ganhar uma guerra contra o Don John e mesmo assim ele chama o Don John para uhum. festa e tal. O que só aumenta a raiva do John John e a Margui, do John John, não, do, Não, do Don John, a amarguice dele e ele é puro maldade, ele né? é, Ele ele só é. quer fazer os planos para atrapalhar e para criar desavença. É, e ele fala isso, né? Ele fala que ele quer fazer o pior, né? Ele é o malvado aí. É, É, e aí a gente vê, não existe ninguém totalmente bom nem totalmente ruim. Então sim. nessa peça, eles põem totalmente os irmãos, um totalmente bom, um totalmente Uhum, ruim. Na realidade, são, sim. É bem são. interessante isso, porque e ele tem porque um dos irmãos só quer acabar com tudo, né? E o outro, que nem se falou, ele quer fazer o Mil Maravilhas, mas eu acho que daí a gente vai ver agora, mais pra frente, eu tô curiosa para ver qual vai ser a reação de todo mundo aí quando se falarem assim, ah, não, a Aero fez isso, 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 entendeu? Acho que isso vai ser o legal pra gente comentar depois, agora quando a gente for comentar sobre os próximos atos, porque a gente vai ver como que vai ser julgado isso daí, né? É, A tramóia que não. foi feita aí. E aí vem toda a questão não só desse duplo deles, mas vai vir a questão de como se interpreta, né? Uhum. O que o porquê, a reação de cada um em relação ao que aconteceu, Isso. né? Porque tem gente que acredita direto que ela é daquele jeito. Bom, Vamos vamos ver falar isso adiante. o que vai ser no O- próximo aí. uma coisa eu acho que eu falei já até quando a gente deu a tempestade, porque quem me chamou a atenção, e eu sempre lembro da Nani, que ela não tá aqui, mas ela conversa bastante conosco sobre isso, é a tradução, o quanto é Uhum. importante e o que eu senti mais falta aqui para entender o ínter dos trocadilhos, entender o que era a história da época, sabe? Uhum. Então isso o tradutor faz muito, né? Ele tem que, além de, quando ele vai traduzir a peça, além de a peça em si, ele tem que estudar a história da época contada pelos historiadores da época, né? Uhum. Sim. Porque para nos fazer chegar a um entendimento da piada, né? Sim. Que é o importante da comédia, né? Sem que Uhum. tenha a noção do tradutor, para ele, numa comédia, conseguir fazer tu entender a piada sem ter a nota de rodapé, ele vai ter que se situar na história, vai ter que ler o historiador daquela época, né? Uhum. Para poder transformar aquele verso numa coisa, além de inteligível em português, engraçada, Isso. né? É que nem, por exemplo, a questão da dor de dente, né? Se você for só traduzir,
não tem, mas daí tem aquela nota de que alguém sabia que naquela época se falava de dor de dente como uma dor de amor, então, mas isso era uma coisa que acho que talvez todo mundo ali fosse uma coisa que a sociedade sabia, que eles eram comentado, mas hoje em dia, se alguém falar: "Ai, tô com dor de dente", você não vai fazer essa piadinha, né. Exato. E no livro tu até pode puxar uma nota de rodapé, É. mas a ideia aqui é que no palco Uhum. a pessoa não vai puxar uma nota de Não, rodapé. Então a exatamente. ideia eu acho que do tradutor é que ela funcione sem a nota de rodapé. Uhum. E ao Sim. mesmo tempo, se ele falar só dor de amor, é Uhum. uma coisa muito direta, daí não É, vai pegar a nuance da. sim. Olha a dificuldade que é traduzir um troço desses, É, né? muito E eu difícil. acho que muita gente que lê as traduções da Penguin, eles estão colocando como nota de fim. Uhum. Só que a gente tem que se lembrar que justamente elas têm que ser dispensáveis. É que a gente é leitor Exatamente. É, e quer a saber gente é, quer ler as notas, né? sim, Mas na realidade elas teriam que ser. A ideia é que elas sejam dispensáveis, sim. né? Que Uhum. tu entenda a piada sem precisar. É exatamente eh, como funciona nessa edição aqui que eu tô lendo, ela é bem assim, você vai lendo as notas conforme vai só que assim, pra gente, no inglês aqui, é porque você também não sabe mais, tem algumas coisas que eu acho que hoje em dia a gente não tem como saber. E assim, a nota eu acho que realmente aí cabe e não é só questão da tradução, porque mesmo no original, às vezes esse entendimento do que era comum na época e pra gente hoje em dia não é. Aí eu acho que é exato. importante sim mas a gente vê o quanto também é importante as notas de tradução ou às vezes a nota do tradutor, ao explicar o porquê da escolher aquela outra palavra, né. Normalmente é comum a gente em edições assim, ter notas do tradutor para explicar a escolha dele, né. Então aí eu acho que isso é Exato. mais legal ainda porque daí ele mostra: "Olha, assim, assim, mas eu escolhi por isso para por manter a sonoridade, por manter o que era mais próximo do original, aí isso depende de cada trabalho. É. E pra gente tá lendo, óbvio, é impossível não ler as notas É, e não ir atrás, até porque a peça as peças, como leitura, não são compridas, né? O não, legal pra gente é esse sim. tudo. E tem muito. A tradução também tem muito. Que foi uma grande discussão que teve quando estão. Agora que estão lançando essas novas do Proust, é sobre Uhum. a tradução envelhecer, Envelhecer, né? sim. Uhum, Mas eu não vejo, assim, ó, o Shakespeare, esse que a gente tá lendo em várias traduções, assim, uhum, quando a gente vejo eu não vejo tanto esse envelhecimento, eu vejo a diferença das opções, assim, sabe? sim, Ah, e aí tu vê, assim, quando as traduções que a gente leu do Milor, que eu gostei muito, sim. ele faz uma coisa bem pra palco É, mesmo, é, ele faz funcionar a piada, né? Pode ser até exatamente. uma diferençazinha, mas a gente também tem que lembrar essa parte, né? Que tem Tem. que funcionar no palco, né? Sim, então, eu acho que talvez algumas traduções não funcionem tão bem para palco e outras, funcionem melhor, né, que nem você Exato. falou. Sim. É, E a gente tem que entender que Shakespeare a gente entende muito mais, vendo, né, ou escutando para a gente saber como que é ali o porque é muito sonoro, né, não importa é, se é em prosa ou se é em verso, é muito sonoro. As peças são ótimas de se ouvir, né, de são, estar são maravilhosos de se ouvir, de se ver, de. Eu acho que uma coisa meio que não impede a outra, né? Pelo não, contrário, eu acho que ler é o pontapé inicial. sim, E eu acho muito legal ler o texto cru. Eu vejo que o Harold Bloom é bem crítico, assim, às montagens, sim, mas. Mas realmente isso é legal porque ele te chama atenção para ler o texto é, cru, assim como a gente uhum, está lendo agora. Isso é muito legal, porque aí depois tu vai ver as diversas montagens, é. vai curtir, mas vai ter tido essa experiência de ver como o texto dele é maravilhoso, né? É por isso que eu acho legal, é sempre a leitura primeiro sem se possível, é claro, porque tem coisa que a gente já viu e que mas assim, se possível, ler primeiro, nem é porque a peça não é grande, a gente pode ler rapidinho, mas e depois ver porque daí a gente tem essa coisa assim: "Nossa, eu não pensei assim", né, eu não É, imaginei a encenação assim, então é legal o jeito que a gente monta na nossa cabeça para depois
ver isso Depois daí. É, fazer essa leitura ouvindo, é, depois ver o filme, exatamente. né? Porque até na leitura ouvindo, pela entonação, vai, talvez fique diferente do que a gente É. imaginou na cabeça da gente, né? E, por exemplo, eu não consigo mais imaginar o Hamlet que não seja o ator lá, o que você acabou de falar, que eu sempre esqueço o O nome dele. Kenneth O Branagh. Kenneth Branagh. Exatamente, não consigo mais. Ele é o meu Hamlet agora. Eu também, eu elegi ele. É, então. Apesar do Harold Bloom detestá-la. Então, pode ficar. Respeito, mas A gente não é tão exigente. não. E o mais legal é que a Ah, gente comenta bastante, o nosso grupo no Telegram está muito agitado. O pessoal está comentando bastante, comentou muito a Tempestade, foi muito legal, porque teve material a mais, teve as pessoas que estavam lendo, Felipe, Laís, que estavam comentando ali com a gente frequentemente é, das percepções que eles tiveram nessa primeira leitura, né, na leitura, e eu achei isso muito legal. A Dani sempre também comentando. Eu achei muito legal isso, porque a gente pôde trocar, né, Malu? As nossas é. figurinhas É, ali. essa E trocação de figurinhas é muito boa. É é, muito boa. Ler é isso- muito bom, mas ainda mais essas peças. O texto é o início de um monte de de coisa uma legal, coisa, né? exatamente. Às vezes até parece que não dá o tanto tempo para a gente conversar mais sobre isso, né? É muito legal isso É, daí. parece, a peça parece assim, é curtinho para um mês inteiro, mas acaba não, né? Acaba Não. que se a gente tivesse 2, 3 meses para ficar falando Sim, dessas peças, ficava. a gente falando. É, É um universo, né? isso aí. Então, se você gostou, tá gostando dessa nossa leitura, do nosso projeto Shakespeare, não esquece de dar um like aqui no nosso Dá o canal, se like. inscrever no nosso canal e passar para as pessoas, porque as primas É, precisam de audiência aí. e deixar bastante comentários também, porque É, daí a gente consegue continuar essa conversa, isso. E não esqueça de que é o mais entrar lá no legal. nosso grupo, porque lá, aqui vocês comentam aqui, mas lá a gente está o tempo todo discutindo e às Discutindo. vezes trocando materiais muito bons para acompanhar a peça. Para quem gosta de musical, para quem gosta de teatro, tem de tudo lá. Tá para Tem de agradar tudo. todo mundo. Isso aí. Então a gente volta na Ah, então próxima tá, gente. com o ato 4. Com... Tchau. Tchau, beijo.